Hoje eu quero falar sobre um assunto que quase sempre é um problema para quem está começando na impressão 3D: as camadas de topo. Se você está começando no mundo da impressão 3D, entender a importância das camadas de topo, ou top layers, como são chamados nos fatiadores, pode fazer uma grande diferença na qualidade e durabilidade das suas impressões 3D. Nesse vídeo eu quero te mostrar todos os truques que eu uso no fatiador Creality Print para conseguir alcançar camadas de topo perfeita nas minhas impressões 3D. E para efeito de comparação, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o Creality Print e carregar essa pecinha de teste aí. Mas eu não vou mudar absolutamente nada no perfil que já vem configurado quando a gente adiciona a impressora 3D, que no caso é a Ender 3V3 SE, a impressora que eu vou utilizar no vídeo de hoje. E nessa impressão eu estou utilizando o filamento PLA HT cinza lá da empresa 3D Prime. Se você está querendo começar da maneira correta na impressão 3D, você precisa conhecer a 3D Prime. Inclusive, essa impressora 3D que você está vendo aí no vídeo, você também encontra lá na 3D Prime. Passa de lá para conhecer a 3D Prime e comprovar o que eu estou te dizendo. Bom, e esse é o resultado aí da impressão sem alterar nenhum parâmetro, né? O perfil do jeito que ele veio na impressora, e apesar da impressão ter ficado relativamente boa, ainda a gente consegue ver alguma marcaçãozinha ali na superfície da peça, né, nas camadas de topo. E a gente consegue melhorar essa superfície aqui. Não sei se você está conseguindo perceber uma certa rugosidade ali, né? As linhas de impressão estão um pouquinho marcadas ali na superfície. E é isso que eu quero te mostrar agora, quais os parâmetros você vai mexer para que a gente consiga melhorar aí essa superfície aqui de topo. Bom, então beleza, vamos começar então alguns ajustezinhos aqui dentro do Creality Print para a gente conseguir melhorar a nossa camada de topo, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer então é dar um duplo clique aqui ou clicar nesse botão aqui para editar as configurações, certo? Bom, a gente não vai mexer aqui na camada, a gente vai trabalhar aqui com uma altura de camada de 0,20 milímetros, certo? Supondo que você está trabalhando com essa camada aqui, então vamos manter aqui essa altura de camada. Então eu já vou partir direto aqui para propriedade perímetro, né? Que é o shell. Se você não sabe, aí o shell a gente chama de perímetro, ok? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trabalhar com o line count, tá? E aqui a gente tem uma variação, porque algumas pessoas gostam de trabalhar com 2 perímetros, algumas pessoas gostam de trabalhar com 3 perímetros. Isso aqui varia muito e aí vai depender muito também do que você vai imprimir, tá? E aí você pode me perguntar, nossa, mas o que isso vai influenciar na camada de topo? E eu já vou te explicar. Então vamos lá, imagina que de repente você está trabalhando aqui com um perímetro, uma peça que tem 3 voltas de perímetro, tá? Você está desenhando 3 linhas ali de contorno, certo? Se a gente está trabalhando com uma largura da linha, né, do fio ali do filamento, a gente está trabalhando com uma largura de 0,4, né, porque o bico da nossa impressora tem um orifício ali de 0,4 milímetros, supondo que você está colocando 0,4 milímetros e você está colocando 3 linhas de 0,4 milímetros, se você somar 0,4 mais 0,4 mais 0,4, isso vai dar então 1,2 milímetros, correto? Ou 0,4 vezes 3, né? Vai dar 1,2 milímetros do quê? De espessura. Isso significa, então, que o meu cubinho aqui, sei lá se eu posso chamar de cubinho, né? A minha pecinha, ela teria uma parede com uma espessura de 1,2 milímetros, ok? Só que a gente está falando somente nas laterais, certo? A gente não está falando na camada de topo aqui e nem na camada de base. Então por isso que eu estou te falando que você tem que ficar ligado aqui, porque o interessante, né, o ideal seria a gente manter aqui, ó, a camada de topo e a camada de base na mesma espessura do que a gente está colocando as paredes ali do nosso objeto. Então, se a gente está colocando 1,2 milímetros para a espessura das laterais, teoricamente, então, a gente deveria colocar 1,2 milímetros para a parte de cima e para a parte de baixo. Você concorda? Então, como é que a gente faz esse cálculo?
se a minha altura da camada ela tem 0,20 milímetros, significa que eu estou colocando 0,20, em cima 0,20, em cima 0,20, 0,20 e assim por diante. Ou seja, se eu estou colocando 4 camadas de 0,20, então eu estou colocando 0,8 milímetros apenas. Eu não estou com a mesma espessura aqui da minha parede da lateral, entendeu? Tá faltando. Então, o ideal nesse caso é a gente meio que tentar igualar, certo? Então aqui, ó, vamos lá, eu vou colocar então um top layer aqui, ó, tanto o bottom quanto o top, eu vou colocar com uma contagem de 6. Por que 6? Porque 0,2 milímetros, que é a minha altura de camada, vezes 6, vai dar então 1,2 milímetros, que é exatamente a mesma espessura da minha parede ali na lateral, certo? Então, esse é o primeiro macete aí para a gente conseguir ter uma uniformidade na peça como um todo, certo? Vamos colocar dessa forma aí, né? A gente vai ter uma uniformidade na parede da peça como um todo, ok? Beleza. Aí, outra coisa que a gente vai colocar aqui também, que por padrão vem desabilitado, é o Top Surface Skin Layer, ok? Esse cara, ele vem marcado como 0. Se a gente colocar como 1 aqui, ó, essa propriedade aqui, ela meio que força na última camada e sempre na última camada da camada de topo, tá? Ele mesmo tá falando aqui, ó, se a gente colocar o mouse aqui, ó, the top most skin layer, né? Ou seja, the most top skin layer, ou seja, é a camada mais de topo possível, certo? Que ele vai tentar gerar uma camada de topo com uma qualidade melhor, tá? Ele vai fazer o possível ali para gerar uma qualidade de topo ali, da superfície de topo com uma qualidade melhor. Então a gente vai colocar aqui 1, porque por padrão ele estava como 0. E aí quando eu habilito esse cara aqui, que eu coloco 1 aqui, você vai ver que ele habilita algumas outras propriedades em alguns outros lugares, tá? E eu já mostro para você aonde que ele habilita. Mas por enquanto, beleza, vamos colocar 1 aqui então. E aí a gente vai dar uma olhada aqui também na parte do infill. Deixa eu dar uma olhada aqui se muda alguma coisa. Voltando aqui na parte do shell, né? Na parte ali dos perímetros. Aqui, ó, na parte do Advanced, né, no avançado, se você habilitar, ele vai habilitar algumas outras coisas aqui, como, por exemplo, o Top e Bottom Pattern, ou seja, é o padrão que ele vai desenhar a camada de topo e a camada de base. E aqui, por padrão, ele tem algumas propriedades, como o zigue-zague, o concentric, né, e o lines. Eu gosto de usar o lines. Tá? Eu acho que fica com um padrão melhor usar o lines. Você pode testar aí para ver qual que fica melhor, mas eu gosto de usar o lines. E repara que o Top Surface Skin, que foi aquele que a gente ativou aqui, ó, ele também tem um padrão para ele, ó. Ele tem aqui o padrão para ele e, de novo, eu gosto de utilizar o padrão de linhas, que eu acho que fica um padrão melhor, ok? E aqui, ó, você também consegue controlar, se você quiser, você também consegue controlar a direção que essas linhas estão sendo desenhadas, ó. Aqui a gente tem o Line Directions, né, e o Top Surface Skin Line Directions, né. E aí como é que funciona? Aqui você vai colocar o ângulo que você quer que essas linhas sejam desenhadas, tá? Então eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se a gente colocar 0,90, eu vou dar um save aqui e vou mandar o Creality Slicer fatiar minha peça para que você entenda. Então eu vou dar um zoom aqui e aí, ó, repara que a linha ela tá sendo feita aqui nesse formato, certo? Só que se eu abaixar, nesse caso aqui, deixa eu voltar porque ele só tem uma camada, então não vai dar pra gente ver. Deixa eu colocar desse jeito aqui, ó, 0,90. Vamos lá. Vou mandar ele fatiar novamente. E aí eu vou abaixar. Então, olha só que interessante, ó. Quando ele começa a fazer a camada de topo, ó, ele começa então no ângulo 0. Quando ele passa para cima, ele muda para o ângulo 90. Depois ele passa para o ângulo 0. Depois ele passa para o ângulo 90. E assim sucessivamente. Então eu posso controlar a direção das linhas. E por que eu estou te mostrando isso? Porque às vezes
em determinadas peças, a direção que a linha vai ser desenhada, ela é muito importante. Às vezes eu quero que a linha, por exemplo, fique numa direção oposta ou numa direção mais inclinada, porque vai fazer sim toda a diferença na superfície da minha peça. Então, você consegue controlar a direção que a linha faz aqui no Top and Bottom Line Directions ou no Top Surface Skin Line Directions. Você consegue, inclusive, inclinar elas, ó. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ó, 45 e 90, por exemplo, né? Olha só. Olha lá, ó, 45, ó, olha lá, ó, 90, 45, ó, 90, 45. Conseguiu entender? Então, é mais ou menos aí, é por aí que funciona, certo? Mas para esse exemplo aqui, eu não vou mexer com isso, tá? Eu vou deixar aqui os colchetes zerados como eles estavam. Então, aqui foi só mais para ilustrar que você pode mexer aqui nessa propriedade, certo? E agora a gente vai passar para a próxima propriedade. Eu vou desabilitar aqui a parte do avançado para não ficar tão poluída a tela, tá? E aí eu vou vir aqui na parte do Speed, que é a velocidade de impressão. E o legal é a gente prestar atenção aqui no Top Surface Skin Speed. E o que você tem que prestar atenção aqui nessa velocidade? Lembra que essa camada aqui é a camada que é a última camada que vai ser impressa, né? Que é a camada de superfície. Então o legal é que você imprima ela numa velocidade bem mais baixa do que as outras camadas, tá? Uma regrinha básica aí é que você imprima ela na metade da velocidade da camada de topo. Então, se a gente pegar, por exemplo, a camada de topo aqui, ó, ela está sendo impressa a 50 milímetros por segundo. Então, a camada de superfície aqui, a gente vai imprimir na metade, que seria 25 milímetros por segundo. Na verdade, isso daqui já vem até meio que pré-estabelecido aqui, já vem até setado nessa velocidade, mas se você está usando uma velocidade diferente da que vem setada aqui, então usa meio que como base metade da velocidade da camada de superfície aí, na camada de topo que você está utilizando, beleza? Outra coisa que vai influenciar também aqui na superfície do material é a questão do fluxo. E há algum tempo atrás, inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando você a regular o fluxo do material, inclusive aqui no Creality Print, para que você ache o fluxo ideal para cada tipo de filamento, certo? Então, por exemplo, aqui a gente está com um fluxo de 100% e para esse filamento que eu estou usando, eu sei que o fluxo de 100% ele não funciona bem, então eu posso vir aqui e reduzir para 93%, que foi o fluxo que eu achei para esse material lá no vídeo que eu tinha feito anteriormente, tá? Então, nessa região aqui eu posso vir e fazer esse ajuste aqui também. E outro ajuste que eu posso vir fazer aqui também é o Top Surface Skin Line Width, que é a largura da linha na camada de topo. Ele tá com um padrão aqui de 0.42, né? Tá pegando o padrão aqui 0.42, quase que em tudo aqui, que é mais ou menos ali a largura do bico da nossa impressora 3D, que é 0.4. Só que aqui o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma regrinha que é sempre 60% do valor do bico da nossa impressora 3D. Então, se a nossa impressora 3D tem ali 0.4 milímetros, 60%, a gente vai usar então aqui uma largura de 0.24 milímetros para o Top Surface Skin Line Width, para a gente fazer ficar bem bonitinha aquela camada de topo ali, certo? Feito isso, então, ok, não precisa mudar mais nada aqui, eu posso dar um save e aí eu posso dar um slice aqui para ver, né, se mudou alguma coisa. Aqui no fatiador eu não vou conseguir ver nenhuma mudança, então é só realmente a gente ir mandando para a impressora para ver se houve alguma mudança, e é isso que eu vou fazer agora. Olha só que diferença que fica, né? Olha que legal, fica bem diferente, né? Essa daqui, inclusive, é a pecinha antiga, olha só, com o perfil antigo, e essa daqui é a pecinha com o perfil novo, com as alterações, ó. Dá pra ver que tem uma bela diferença aí, né? Essa daqui tava com uma superfície bem enrugada, bem áspera, né? E essa daqui ficou com uma superfície bem mais lisa, né? Com os ajustes todos feitos aí. Então, percebe que dá para chegar num resultado bem legal aí, fazendo pequenos ajustezinhos finos aí nesses parâmetros aí que eu mostrei para você, certo? Mas dá pra gente fazer uma pequena alteraçãozinha ainda se a gente quiser chegar um pouquinho mais além, esse que eu vou te mostrar agora.
Bom, e como a gente viu, né, o resultado ficou bem legal, mas ainda tem uma funçãozinha aqui que é meio que uma trapaça ali nos fatiadores, né? Na maioria dos fatiadores tem, no Creality Print não ia ser diferente, também tem essa função. E é meio que uma trapaça porque você vai ver que ele usa, né, a função ali do bico da impressora aquecido ali, pertinho da superfície da peça para aquecer e dar uma alisada mais ainda na peça. A função se chama passar ferro, né? Porque é como se eu estivesse realmente passando um ferro ali na superfície da impressora, da minha peça, desculpa, não da impressora, na superfície da minha peça, e ela vai ficar super lisinha. Como é que eu faço isso? Então eu venho aqui na abinha Shell e eu tenho essa função aqui, ó, Enable o Ironing, né? Que é o habilitar o passar ferro. Eu só venho aqui, habilito essa função, não preciso configurar nada, mas se eu quiser, eu tenho algumas funções mais avançadas aqui para configurar ele, tá? Nesse caso, você vai ver que não precisa, só habilitando ele, aliado a essas outras configurações que eu já te passei, tá? Você vai ver que dá um resultado ainda melhor do que eu já tinha te mostrado, mas isso tem um custo. Colocar o passar ferro aumenta bastante o tempo final de impressão, porque no passar ferro ele começa a passar o hot end bem devagarzinho ali na superfície da sua impressão. Então, quanto maior a sua peça, maior a superfície ali da sua peça, maior vai ser o tempo final de impressão, porque ele vai ter que ficar passando o bico ali, o hot end bem devagarzinho por toda a superfície. Então tem que tomar cuidado, tá? Se você quiser usar essa função do passar ferro, já saiba que vai aumentar bastante aí o tempo final da sua impressão 3D. Beleza? Vamos mandar então a impressão aí o passar ferro para ver se dá alguma diferença? Esse daqui é o resultado do ironing, do passar ferro. Visualmente, eu não sei se você vai conseguir notar alguma diferença, mas quando a gente passa o dedo, dá para sentir nitidamente que essa peça está muito mais lisa, por exemplo, do que essa outra peça aqui, tá? Então, como eu falei, visualmente eu não sei se dá para notar alguma diferença, mas passando o dedo a gente percebe que ela tá muito mais lisinha do que essa outra peça aqui que a gente fez apenas os ajustes sem o passar ferro, sem o ironing. Mas de qualquer forma, ambas ficaram bem legais aí, bem lisinhas, e eu acho que dá para passar no teste aí, hein? O que você achou? Comenta aí para eu saber se esse resultado aí valeu a pena. E claro, né, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa aquele like gostoso aí, assim você me ajuda demais. E não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais, a gente se vê no próximo episódio. Tchau!